Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar de um tema extremamente importante referente ao delito e ao processo do crime de lavagem de capitais, tipificado na Lei 9.613 de 98. Antes de falar sobre esse importantíssimo e pouco abordado tema, deixa eu te pedir para deixar o joinha e se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E preste atenção aqui nesse detalhe. Vocês vão se recordar que o crime de lavagem de capitais trazido na Lei 9.613/98, ele é tipicamente um exemplar daquilo que nós chamamos de crime acessório ou crime parasitário. Ou seja, para que ele se aperfeiçoe no mundo fático e jurídico, é imprescindível a existência de uma infração penal antecedente. Hoje, essa infração penal é qualquer uma, independentemente de estar ou não prevista, arrolada em um rol exaustivo, diferentemente do que indicava a redação originária da Lei 9.613. Ou seja, qualquer infração penal, contravenção ou crime que tenha aptidão de produzir alguma espécie de riqueza, de bens passíveis de serem dissimulados ou ocultados quanto à sua origem ilegal, pode sim funcionar como antecedente lógico e necessário do crime de lavagem de capitais. Beleza? Tranquilo? Além disso, você vai registrar que essa perspectiva de crime parasitário ou acessório, ele dialoga direta e objetivamente com o direito penal, quando nós estudamos as escolas ou as teorias da acessoriedade. E o nosso legislador, na própria lei por mim referida, conforme estabelece clara e objetivamente a redação entabulada pela Lei 12.683 de 2012, que modificou sensivelmente a Lei 9.613, a escolha do nosso legislador no âmbito da lavagem de capitais foi abraçar a teoria da acessoriedade limitada. O que isso significa? Significa que para termos o crime de lavagem de capitais, nós necessitaremos de uma infração antecedente, mas essa infração penal antecedente, ela não precisa reunir integralmente todos os seus elementos. A gente não precisa que essa infração antecedente esteja na situação específica dotada de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade e também de punibilidade. Bastará aqui a existência de tipicidade e também ilicitude, ou seja, mesmo que a infração penal antecedente esteja, por exemplo, prescrita, sem punibilidade, portanto, ou mesmo tenha sido perpetrada, praticada sob o palio de alguma das excludentes de culpabilidade, ainda assim isso será perfeitamente possível de funcionar como antecedente lógico estruturado dentro da ótica, doutores e doutoras, do crime de lavagem de capitais. Beleza? Tranquilo? Então já registra aí que a infração penal antecedente do crime de lavagem de capitais para permitir a concretização e consumação do delito financeiro, do delito de lavagem, precisa ostentar meramente a tipicidade e a ilicitude, sendo desnecessária a conduta ser culpável e também punível. Bacana? Tranquilo? Isso é muito importante e destaco mais uma vez que a escola ou a teoria da acessoriedade agasalhada, abraçada pelo legislador exatamente da lei de lavagem de capitais para esse delito foi a teoria da acessoriedade limitada, beleza? Disso tudo a gente pode extrair exatamente do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 9.613, beleza? Agora se liga num detalhe, veja só, eu disse, doutores e doutoras, que eventualmente a extinção da punibilidade, ela não vai dialogar com o comprometimento aqui do crime de lavagem. Só que a pergunta boa para cair na sua prova, e esse aqui é o detalhe, é se há alguma exceção, ou se o seu examinador afirmar que, em face de qualquer
causa extintiva da punibilidade, considerando que a lei de lavagem de capitais no Brasil adota a teoria da acessoriedade limitada, esse fator não vai ser comprometido ou não terá o condão de comprometer em absoluto a efetiva responsabilização da lavagem ou da infração penal de lavagem de capitais. Essa é a regra, como a gente viu, em razão da teoria da acessoriedade limitada. Mas os nossos olhinhos já brilham, a nosso estômago já borbulha e o coração já acelera. Quando eu falo em regra, vocês já começam a salivar de forma muito gostosa, pensando e tentando vislumbrar as exceções, que é isso exatamente que diferencia os homens de meninos, as mulheres das meninas. Então presta atenção, se é um fato que a regra é notadamente que essa infração penal antecedente não precisa ser punível para fins de reprovação concreta da lavagem de capitais, a gente vai encontrar aqui duas exceções. Quais são essas exceções? Se a infração penal antecedente tiver a sua punibilidade extinta em razão de dois vetores, quais sejam a anistia e a abolitio criminis, aí não haverá possibilidade alguma do crime de lavagem de capitais se aperfeiçoar. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar, hipoteticamente, que um crime de evasão de divisas esteja funcionando como antecedente da lavagem de capitais. Contudo, o crime de evasão de divisas, tipificado lá no crime ou na lei dos crimes financeiros contra o sistema financeiro nacional, esse delito foi prescrito, teve a sua punibilidade reconhecida, declarada como extinta. E isso prejudica a sua utilização como infração antecedente ao crime de lavagem? Não. Por quê? Porque nós adotamos no direito pátrio a ideia da teoria da acessoriedade limitada. Basta que a conduta seja típica ou ilícita. Beleza? Beleza, show de bola. Agora vamos hipoteticamente imaginar, não é o fato concreto, é só no ponto de vista, no plano das ideias, como gostaria de dizer um professor meu, no ponto ou no plano socrático, que eventualmente tenhamos uma lei que anistie todas as condutas de evasão de divisa, ou mesmo que uma lei nova venha a produzir abolício criminis em face desse delito. E João das Couves cometera esse delito, mas fora beneficiado em relação a ele, seja pela abolício criminis, seja pela anistia. Nesse caso, os valores provenientes dessa infração penal que fora objeto de anistia ou abolício criminis e posteriormente submetida a processos de ocultação ou dissimulação da sua origem ilícita, exatamente conforme prescreve, quase que não saía, o artigo 1º da Lei 9.613, e esse crime de lavagem de capitais poderá ser processado e julgado, a resposta é negativa, porque, não obstante, repito, nós adotarmos a teoria da acessoriedade limitada, bastando que a infração antecedente seja típica e ilícita, excepcionalmente, quando a extinção da punibilidade for proveniente dessas duas causas, a abolício criminis e anistia, vai restar fulminada a viabilização do processamento e, sobretudo, da punição face ao crime de estelionato. Beleza? Maravilha? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que é que você achou dessa perspectiva. E aí, leis penais especiais para você é difícil? O que é que você acha de a gente pensar numa forma bem bacana, bem acessível, de você não ter mais esse problema? Vai comentando aí, porque eu estou com algumas ideias e o seu interesse vai me ajudar a potencializá-las. Maravilha? Não esquece de deixar o joinha, o seu comentário, se inscrever no canal, acionar o sininho, porque aí, sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau, pessoal!